Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lu e hoje eu tô aqui pra fazer o meu diário de gravidez, pra deixar pro baby, pra compartilhar um pouquinho do que a gente tá vivendo, do meu milagre com vocês. É sim, é um milagre. Gravidez é um milagre, né? E eu tive o privilégio, aos 36 anos, de ser abençoada com o meu primeiro filho. Eu ainda não sei o sexo, eu estou hoje gravando aqui com 16 semanas e eu vou contar um pouquinho para vocês do nosso processo de gravidez, porque não foi simples. Nós somos tentantes há mais de 5 anos e eu vou contar a minha história para você. Então, vem cá, fica comigo. Então, gente, nada é simples em matéria de desejo, né? A gente deseja, a maioria das mulheres desejam ser mãe. Eu sempre tive o desejo de ser mãe desde os meus, não sei, 12 anos. Desde quando eu brincava de boneca, eu acho que eu já queria ser mãe, eu já tinha esse desejo de ser mãe. Mas a vida não é sempre assim, né? Cada mulher é uma mulher, cada corpo é um corpo e a nossa trajetória de vida é única, né? E nesse processo de gravidez, eu casei aos 30. Desde que eu me casei, já tem 10 anos que eu estou com meu marido. E a gente sempre quis ter neném, a gente sempre falava de ter neném, só que eu tive uma carreira de estudos muito longa. Eu fiz comércio internacional, depois eu explico um pouquinho pra vocês, no Brasil e aqui na França, onde eu moro também há 10 anos. E a minha carreira profissional seguiu até que eu decidi largar tudo para criar minha empresa, então por isso que alguns de vocês já me conhecem da iMove Paris, né? Eu sou assessora cerimonial de eventos e casamentos de destino aqui na França e Europa. E lá eu conto um pouquinho dessa trajetória de transição profissional e agora com o baby, né, gente? Então, como que foi a gravidez? A nossa gravidez não foi um processo simples. Desde quando nós decidimos ter neném, eu fui à minha ginecologista, né? Tudo aqui no protocolo francês. E a minha ginecologista, ela descobriu, fazendo os exames de rotina e tal, depois de um ano de tentativas, normal, ela descobriu que eu tinha um problema de plaquetas, que chama no Brasil plaquetose, né? Eu tenho um aumento contínuo de plaquetas. Não se sabe por que exatamente ainda isso acontece comigo. Então, em 2018, eu descobri que eu tinha esse problema e a minha médica decidiu fazer todos os exames antes de dar sequência a um procedimento de gravidez. Então, eu fui para hematologista, né? Fui fazer realmente uma série de exames, uma bateria de protocolos para saber o que que é. Então, durante um ano, a nossa gravidez ela ficou parada. Desde 2017, né? A gente já estava nesse processo de tentante. 2018 parou também. E aí, de 2019, a minha hematologista, após vários exames, depois eu conto um pouquinho pra vocês desse parêntese, gente, é muito doloroso, mas depois eu conto um pouquinho pra vocês. E aí a minha médica decidiu liberar pra gente tentar a gravidez, né? Então, como já tinham aí muitos anos que a gente já tava tentando ter neném natural, o neném não vinha, né? O neném não vinha, o médico tava bem, ele fez todos os exames de esperma, de velocidade do esperma, para saber se eles estavam bons, se eles estavam em boa vitalidade. Todos os meus exames estavam bons, meu útero estava bom, a minha reserva ovariana estava muito boa. Só que o bebê não vinha, gente, não vinha, não tem explicação, porque aqui na França eu fui pesquisar tudo que tinha disponível na internet e consultei alguns médicos e não tem uma causa, uma explicação por que algumas mulheres, no meu caso, com 36 anos, não conseguem engravidar de forma natural. Então a minha médica, a ginecologista de primeira instância, me recomendou uma outra ginecologista especializada em fertilização in vitro. E aí isso tudo já começa a trabalhar na sua cabeça, né? Fertilização in vitro, você vê isso na TV, você vê isso ali, você vê isso ali, mas nunca aqui. E aí conversei com meu marido e decidimos então ir buscar essa ajuda, falar com essa médica. E nós fomos, primeiro rendezvous, ela nos explicou um pouco de tudo como que foi pela internet,
porque tudo isso a gente estava vivendo em pandemia, que isso a gente não pode negligenciar, nós estamos ainda vivendo numa pandemia, e a gente fez uma consulta, uma teleconsulta, ela explicou todo o procedimento, como que ia ser, como que funciona uma fertilização in vitro, quais são as etapas a seguir. Então nós decidimos fazer as inseminações artificiais. Então nós fizemos o protocolo francês aqui, são de 5 inseminações artificiais, 5 tentativas. E nós nesse processo fizemos 3 tentativas e que não deram em nada e que foi bem frustrante porque no meio do caminho você vai descobrindo que você precisa menstruar para você ter uma ovulação, para você fazer uma inseminação artificial. Então, para quem não sabe o que é uma inseminação artificial, é quando eu estou ovulando, né? A mulher está ovulando, o marido faz, né, o recolhimento do esperma em laboratório, eles analisam, pegam os melhores, depois colocam em uma seringa e a ginecologista ela insere esse esperma diretamente no útero para que ele tenha um processo mais curto de integração com o útero que possa evoluir e aí grudar no útero, né, e virar uma gravidez um pouquinho mais pra frente. Mais detalhes depois vocês procuram na internet, gente. Tem muita coisa bacana que explica um pouquinho o que é a inseminação artificial. Então nós fizemos nossas 3 inseminações artificiais. Como eu já passava dos 35 anos, ela falou, a gente não vai fazer as 5 tentativas. Se na terceira não der certo, a gente vai partir para uma fertilização in vitro, que a gente chama aqui de FIV. E foi o que aconteceu, gente. Foi bem frustrante cada tentativa, cada teste negativo que eu recebia. E assim, é uma dose de hormônio nesse processo que você recebe, né? Então você toma algumas vacinas, você toma algumas injeções, né, de hormônio, e a dose é muito alta, né? E a progesterona, ela mexe muito com seus hormônios, né? Então dá enjoo, você não fica bem. E eu sei que tem muitas mulheres aqui que já passaram por isso, mas assim, eu acho interessante a gente compartilhar um pouquinho, porque a vida real do que a gente vive por trás das câmeras é muito doloroso, gente. É um psicológico, assim, pega com a gente, sabe? Tem que ter um estômago muito forte pra fazer isso, sabe? E fora que também tem um custo, né? Aqui na França nós somos seguidos pelo Sistema Público de Saúde, então dentro do meu protocolo eu ainda estou dentro da faixa etária que eu posso beneficiar desse sistema gratuitamente. Então eu pago em adiantado e o governo me reembolsa. Então esse é um procedimento aqui da França. E seguindo esses protocolos de inseminação artificial, desculpa, que não deu certo, ela decidiu partir para uma FIV. E aí ela nos explicou o procedimento da FIV, que é completamente diferente da inseminação. A inseminação é um protocolo que é simples, ele é clínico, se faz dentro do gabinete do seu ginecologista. E já a fertilização in vitro, ela passa para o hospital e é feito em bloco operatório. Isso daí é um pouco mais complicado, então tem uma série de protocolos que você tem que analisar. No meu caso, por causa das plaquetas, a gente fez isso muito detalhadamente. A minha hematologista estava sabendo, então ela liberou falando que a gente podia ir, porque o aumento das plaquetas podem causar placas no sangue e dar embolias e causar coágulos, assim. É uma gravidez que tem que ser seguida com muitos protocolos e muito cuidado. Mas, como eu disse, eu acredito em milagre, Deus não dá nada pra gente que não seja perfeitamente já predestinado por ele. Então nós seguimos a nossa saga de FIV, né? E aí entramos num outro universo onde o ritmo de protocolos é muito maior. Depois, se vocês quiserem, eu explico um pouquinho mais detalhado, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E hoje mesmo eu quero compartilhar com você o nosso milagre, né? Que é ter nosso bebezinho crescendo aqui graças a uma fertilização in vitro. Então, nesse processo que decidimos fazer a fertilização in vitro, nós começamos a tomar mais hormônios. Então, aqui eu tenho injeções para estimular a ovulação e injeções para estimular os nossos óvulos, né? Que a gente tem uma reserva ovariana
e isso você toma muitas injeções depois até chegar o dia da ovulação pra gente poder fazer a fertilização in vitro. Então, o que que acontece? No dia que a gente soube, a gente foi pro hospital, né? Eu fui fazer a retirada dos óvulos, então é um processo mais complicadinho. Vou tentar resumir aqui pra você a diferença da fertilização in vitro, que é quando você vai pro bloco operatório, né? Então, tem esse processo onde você estimulou os seus ovários, eles cresceram, estão do tamanho que são necessários para que o esperma entre em acordo com o óvulo e forme ali um conjunto para desenvolver uma gravidez, né? Isso daí segue-se um protocolo de alguns dias de estimulação que a gente chama. Então eu fiz essa estimulação, passamos pelo bloco, né? Fomos pro hospital e tal. E a primeira FIV, ela foi muito dolorosa pra mim, muito dolorosa. Eu sangrei bastante, eu tive muita dor, eu senti toda a punção, porque eles tiram com uma seringa todos os seus óvulos, né? Então eu senti muita dor nessa primeira tentativa, né? E conseguimos tirar uma reserva boa de óvulos e depois esperei, né? Tem um protocolo de você voltar para a sala e esperar. Fui pro quarto, esperei tudo, voltei para casa, passei 15 dias com muita dor. Muita dor, tomando remédio, né? E falando para Deus que seja feita a sua vontade, né? E não a minha. Mas a minha vontade mesmo era de que desse certo, né? E aí, depois de 5 dias que você faz a fertilização, né? Você tira os seus ovos, recolhe o esperma do seu esposo, coloca um com o outro e isso em laboratório vai ser inserido um com o outro junto no laboratório para depois ser inserido pelo mesmo processo de inseminação diretamente no seu útero. Fizemos isso, a gente tem um resultado 3 dias. Com 3 dias a gente sabe se deu embrião ou não. Se deu embrião, daí com 5 dias a gente tem que esperar um protocolo. Ou a gente pode escolher de implantar um embrião com 3 dias ou implantar um embrião mais maduro com 5 dias, que é o que eles recomendam aqui para o embrião ter mais estabilidade e se desenvolver melhor, que é um embrião que continua se desenvolvendo mesmo fora do útero. Então, as chances dele continuar se desenvolvendo dentro do útero é maior com 5 dias. Então, foi isso que nós fizemos. Com 5 dias, depois da retirada dos óvulos, nós fizemos a nossa primeira inseminação artificial. E depois de 15 dias, a gente espera o resultado para saber se deu uma gravidez, né? E não deu, gente. Foi bem difícil, muito difícil, porque eu sofri muito, foi muito doloroso mesmo. Meu marido também sofreu, então a gente vive esse echeque, né? Essa frustração de não ter dado certo, porque a gente quer muito ser papai e mamãe. E vivemos, chorei muito, gente. Hoje eu tô bem pra contar pra vocês, mas o processo foi bem difícil. E passamos-se um tempo, né? A minha médica me analisou, a minha ginecologista, contei pra ela ficou triste também, mas ela falou: a gente vai continuar tentando. E nessa tentativa, no meio do caminho, a gente teve que parar o protocolo porque eu tive um quisto. Então a gente tem que tratar o quisto pro útero voltar a normalizar para reimplantar uma dose de hormônio, gente, porque é muito hormônio que a gente implanta. Aqui na França são seringas assim que a gente implanta, então vocês estão vendo que aqui tem bastante hormônio, então a gente implanta isso aqui diretamente no nosso corpo para estimular e ter mais chances de ter uma gravidez sólida. Então eu tive que parar o protocolo para cuidar do quisto, né, que é um cisto, acho que chama no Brasil. E aí depois disso voltar. Então nós tivemos que esperar um pouco aí, mais alguns meses, né, de paciência para podermos tentar a segunda tentativa. Na segunda tentativa eu já tava animada assim, porque é o que a gente quer, então a gente vai, a gente faz. Mas eu falei para Deus: Senhor, se não for da tua vontade que eu seja mamãe, então que tire esse desejo do meu coração. Porque por que eu tenho esse desejo se eu não posso ser mamãe, né?
tira do meu coração. E, gente, falar pra Deus tirar algo do seu coração é tão doloroso que eu não tenho palavras pra dizer o quanto que dói. E eu falei pra Deus, eu orei, eu dobrei meu joelho, eu chamei meu marido, a gente orou. E ele falou assim, não, Deus não vai fazer isso com a gente. Ele vai dar o nosso bebezinho. A gente vai ser papai e mamãe. E aí, orei, né? E partimos pro segundo protocolo de FIV. E aí, no segundo protocolo, Deus estava comigo. Eu senti a presença de Deus ali. Eu senti os anjos falando comigo, segurando na minha mão, tá? Essa é a minha experiência. Eu não critico nenhuma religião, mas eu sei que Deus existe e que Ele estava comigo nesse momento. Então, a gente deu o protocolo, fizemos a mesma coisa, tomei bastante hormônio, e aí a médica falou, agora a gente vai passar pro bloco. Então retiramos os óvulos, um pouco menos do que da primeira vez, mas logo que eu entrei no hospital, eu encontrei uma moça, e eu acho legal dividir isso aqui com vocês, que falou pra mim assim, é a sua primeira FIV? Eu falei assim, não, é a segunda. Ela falou assim, vai dar certo. Pode ficar tranquila. Eu vim aqui há 7 anos atrás pro meu primeiro filho e deu certo, e eu tô vindo aqui agora pro meu segundo filho. Então acredita em Deus que vai dar certo, você vai ser mamãe. E aquilo, gente, sabe como se fosse um anjo falando ali com você, presencial, a voz de Deus falando, confia, meu filho, confia, eu tô com você. Eu te prometi, eu coloquei esse desejo no seu coração, então eu vou cumprir porque eu sou Deus e eu tudo posso. E fui, gente, troquei, coloquei os protocolos de roupa, de vestimenta e fui. Fizemos a retirada dos óvulos, tiramos um pouco menos de óvulos que da primeira punção, mas eu não sangrei, eu não senti dor, eu não senti nenhuma punção. Voltamos pra casa e aí eles fecundaram, né, com 3 dias. E aí falaram, olha, nós tivemos 3 embriões. E da primeira vez nós tivemos apenas 1. E eu fiquei muito feliz, gente, como se eu já tivesse grávida, sabe? Nossa, foi um dia, eu lembro, eu tava aqui na cama dormindo, porque eu levantei, isso foi num sábado de manhã, e eu e o Matt, a gente gritava, a gente ficava, que bom, obrigada, meu Deus, deu tudo certo. E aí, isso daí, 2 dias depois, né, quando os embriões já estavam com a maturidade de 5 dias, nós fomos pra maternidade fazer a fertilização in vitro. Aqui o protocolo chama de PMA. E na hora que a gente chegou lá, na primeira FIV, o Matt não pôde entrar por causa do Covid e tal. Já na segunda FIV, mesmo com Covid, ele pôde entrar. Então ele segurou a minha mão, ele tava comigo, a médica foi maravilhosa na hora da inseminação. E 15 dias depois, eu peguei um teste de gravidez, esses mesmo de farmácia da Claire Blue, e eu fiz e deu positivo! Nosso primeiro positivo depois de 5 anos de tentativa. E eu chorei, eu esperneei, já contei um pouquinho pra vocês no Instagram como que foi. Mas eu gritei no banheiro, glória a Deus, aleluia, não acredito, deu certo. E na minha cabeça, sabe, como a gente já tava nesse protocolo de fazer, né, um bebê, de ter um bebê, eu falei, eu vou fazer um videozinho, tudo bonitinho, arrumadinho, que nada, gente. Na hora que eu vi o resultado ali positivo, meu primeiro positivo, depois de 5 anos de tentativa, eu chorei, eu esperneei. Aí eu fui no escritório falar pro Matt, e o Matt falou assim, sério? É verdade? Não acredito. Aí chorou, já me abraçou, pegou no colo. Aí ele falou assim, mas será que é verdade mesmo? Eu falei, vida, tá positivo, se tá escrito que é positivo. Não vamos contradizer a tecnologia. E foi, assim, deu o nosso primeiro positivo. E eu fiquei muito feliz e agradeci muito a Deus, muito a Deus e a tecnologia que Ele deu aos homens pra gente poder ter o nosso primeiro nenenzinho. E aqui estamos, então eu vou contar tudo pra vocês depois num outro vídeo,
como que foi o meu primeiro trimestre de gravidez, todos os exames que a gente fez, as diferenças culturais entre a França e o Brasil, para vocês entenderem um pouquinho desse protocolo. E também deu o neném aqui que tá crescendo, né? Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês a barriguinha. Olha aqui. Tá crescendo o nosso baby. Estamos com 16 semanas e graças a Deus o baby tá evoluindo bem. Então, esse foi o meu milagre e eu espero que você tenha gostado. Se você também tá passando por esse protocolo, se tá difícil pra você, me manda mensagem, deixa recadinho aqui que eu vou responder e a gente vai trocar muitas figurinhas. Se você também quiser falar um pouquinho mais pessoalmente comigo, entra no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, e aí você me procura e a gente troca figurinhas, porque eu tô aqui pra compartilhar a minha experiência com vocês e pra dizer, não desistam do seu milagre. Deus é maravilhoso, Deus é bom e é um Deus de milagre. O meu tá aqui, o meu milagre tá aqui pra contar pra vocês que isso acontece de verdade e eu quero muito acreditar que também vai acontecer com vocês. Então não desistam, o processo é difícil, o caminho é doloroso e a cruz é muito pesada. Mas no final, Deus nos dá a glória. Então, um beijo grande no seu coração e me segue aqui se você quiser continuar vendo o meu diário de gravidez, aqui na França, aqui em Paris, como é que funciona e tudo mais. Um beijo no seu coração.